Bom dia, pessoal. Boa noite, pessoal. Nós estamos começando, então, as nossas aulas aí nessa modalidade de distância, mas não é um modelo EAD, certo? Quer dizer, nós estamos numa aula aqui síncrona. Vou sempre estar gravando os vídeos para vocês, porque as aulas são iguais, da manhã e da noite. Então, para evitar que eu fale a mesma coisa, eu achei mais fácil, eu achei mais correto mesmo eu estar montando o vídeo. O vídeo, então, ele vai estar explicando, como se eu estivesse em sala de aula com vocês, o conteúdo do slide do dia. E no final vocês vão estar fazendo aquelas tarefas do jeito que a gente já fazia mesmo, em trios ou quartetos, e para entrega das questões que tiverem no final dos slides, tá bom? Então a gente vai manter o mesmo modelo e essas entregas vão valer nota como já estávamos combinados, tá bom? Essa aula de vocês aqui é aquela que eu falei que vão ter os cálculos de processamento. Então eu vou explicar para vocês aqui pelo slide de forma apenas oral e depois eu vou estar postando um outro vídeo para vocês que vai ter alguns exemplos onde eu vou estar fazendo os cálculos como se estivesse na lousa com vocês. Então vão ser 2 ou 3 vídeos para essa aula, porque eu acho que vai ficar mais didático para vocês entenderem. Após a leitura, após vocês assistirem os vídeos e refletirem. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem muito à vontade de estar perguntando. Lembrando que o horário da aula normal, então o pessoal da manhã aí é das 10 para as 10 até a 1h, e o pessoal da noite das 7 horas até as 10h30. Então, dentro deste intervalo de tempo de horário, pessoal da manhã e pessoal da noite, vocês podem estar me perguntando o que quiserem, nós estamos em aula. Fora do horário, fica apenas para a próxima aula, tá bom? Então, vocês têm que estar muito claros que isso não é um EAD, é uma aula síncrona, mas que eu vou dar liberdade para vocês estarem perguntando se quiserem ou não quiserem. Quer dizer, ninguém é obrigado a ficar falando que está aqui, que está 24 horas olhando para mim aqui, não, tá? Eu não vou ter essa prerrogativa, mas eu preciso que vocês estejam sim na aula, no horário certo, no sentido de tirarem as dúvidas, assistirem os vídeos, perguntarem, e trabalharem comigo e vamos trocar ideias aqui no período de aula. Fora do período de aula eu não irei atendê-los, porque eu vou estar com outras turmas em outras disciplinas, tanto aqui na FATEC quanto na outra faculdade, que por sinal já vem fazendo essa metodologia há 4 semanas atrás, tá? Então assim, eu já estou trabalhando nesse método já há algum tempo com a outra faculdade, ok? Então vamos lá, vamos começar essa aula aqui hoje, sistemas operacionais. Essa aula aqui ela vai tratar sobre gerenciador de processador, tá? O gerenciador de processador, ele trabalha com escalonadores que a gente chama de alto nível e de baixo nível, tá? O processador nada mais é do que, pensando na parte de hardware, né? Do que aquela parte do seu equipamento, do seu hardware, que processa todos os dados que são lidos no seu equipamento. Lembrando que tudo é processado. A hora que você liga o computador, você está processando o ligamento, vamos dizer assim, né, o funcionamento do computador através de um software, que é o sistema operacional, foco de nossas aulas. Já falei sobre isso para vocês e estou retomando aqui agora. E quando vocês fazem, a partir do momento que vocês ligam o computador, já começam a processar dados da inicialização do sistema e depois eu entro, por exemplo, no PowerPoint aqui agora, estou processando o programa PowerPoint. Se eu entro no Word, eu estou processando o Word. Enfim, gente, ele vai estar processando dados o tempo todo. Clicou no mouse, clicou ali no iniciar do teu Windows, está pedindo para ele fazer alguma coisa. Está processando alguma coisa. Então, existem os critérios de escalonamento para processar todo e qualquer programa que nós executamos no nosso computador. Ok? Então, existem os escalonadores de alto nível, de programas, e de baixo nível, que são de processos. Ambos trabalham juntos o tempo todo. Se um parar, o outro não funciona e vice-versa. Esteja muito claro isso. Ou seja, temos que ter o nosso computador, nosso sistema funcionando totalmente par a par, tá? Simultaneamente, entre aspas, como já falei para vocês, mas sim, funcionando todo mundo muito bem, obrigada. O que são escalonadores de programa de processo ou de alto nível e baixo nível, tá? De programas alto nível, são os escalonadores responsáveis por inicializar qualquer programa. Então, quando eu ligo o computador, quem funciona, quem dá start para ele ligar é o gerenciador de programas, escalonador de programas, que vai fazer ou permitir que esse programa seja inicializado. Quando eu clico no Word, quem funciona, quem trabalha,
escalador de programas. Quando eu clico no Excel e ele vem para a tela, quem trabalha, escalador de programa. Então, toda vez que vocês clicam no programa qualquer, uma calculadora, um vídeo, sei lá, um Word, um Excel, um PowerPoint, não importa o programa, vocês vão estar colocando para trabalhar esse cara aqui, escalador de programas. É só isso que ele faz. Ele starta os programas. Ele faz que os programas entrem em uso. Ponto. Uma vez que o programa foi aberto e você quer começar a manipular esse programa, a utilizar esse programa, sei lá, copiar, colar, digitar, salvar, imprimir, etc. Manipulação de um programa qualquer, quem vai entrar em funcionamento é o escalador de baixo nível de processos. Ele vai processar tudo que você solicitar daquele programa que você estiver utilizando, tá? Com todas as entradas e saídas que você desejar. Óbvio, se eu estou digitando alguma coisa, estou dando uma entrada em dados, tá? Se eu mandar imprimir, eu estou dando a saída de dados e assim por diante, tá, pessoal? Até aí eu acho que são informações que para vocês são óbvias, não? Pelo menos devem ser. Então, repito, cliquei no Word para ele entrar lá na tela, escalador de alto nível de programas. Comecei a digitar o texto, imprimir, copiar, colar, inserir uma imagem, papapá. Quem está funcionando, quem está trabalhando, para mim, no sistema, escalador de baixo nível de processos, tá? Após o advento das imagens gráficas, né, na verdade dos sistemas operacionais gráficos, foi do Windows, o sistema começou a ficar muito pesado, muito carregado e deixou de ser apenas texto, né? E foi necessário que o escalador de nível médio surgisse aí na jogada para evitar, tá aqui, ó, sobrecarga do sistema, para que os programas conseguissem ser alocados na memória de forma a dar conta de funcionar, tá? Então, esses escaladores aqui eles surgiram para aliviar o sistema de sobrecargas, tá? Permitindo que você conseguisse, ou que nós conseguíssemos, executar os programas de forma mais rápida e menos traumática, principalmente para o usuário, né? Que é tão exigente, que quer tudo na hora, como eu sempre comento com vocês. Bom, aqui, aí, o meu rostinho aqui ele tá tapando, mas vocês devem ter aí, vocês têm devem ter não, né? Vocês têm esse material que eu disponibilizei no semestre. Vocês vão ver que aqui tá uma palavrinha finalizada, atrás do meu rosto aqui, tá? Aqui são os estados de programa, novo, pronto, execução e espera, e repare que isso aqui forma um looping, e o finalizado que tá aqui atrás, ó, tá? Ou terminado. Esses estados de programa nada mais são do que os momentos pelos quais os programas passam. Então, quando vocês clicam num programa qualquer, clico no Word para acessar o Word. No que eu clico no Word, o estado do programa é novo. Novo. Fica lá a boletinha virando. Na hora que, aparece a tela, ele vai de novo para o estado de pronto. Quando eu começo a digitar meu texto e imprimir, copiar, colar, papapá, eu estou executando esse programa. Daí eu resolvo abrir o meu Internet Explorer. O meu Word acaba indo em espera e o Explorer vai estar lá novo e quando aparecer o Explorer na tela ele está pronto. Daí eu digito lá www.fatec.sp.gov.br. Estou executando o meu Explorer e o meu Word está em espera. Aí eu vou lá, copio uma informação qualquer da internet, volto para o Word para colar aquela imagem. Então, daí eu deixei o Internet Explorer em espera e voltei com o meu Word em execução. Reparem que eu posso estar com 3, 4, 5 programas abertos na tela. Na tela não, né? No meu sistema, mas na tela eu acabo vendo, e nem digo vendo, que eu posso deixar lado a lado, 4 telas se eu quiser. Mas eu só consigo operacionalizar, eu só consigo executar, de fato, ações, pedir, digitar, imprimir, etc., de uma dessas telas, porque eu só consigo executar uma de cada vez, as outras estão todas em espera, ok? Então, mesmo que eu esteja com 5, 10 coisas abertas ao mesmo tempo, elas, na verdade, não estão sendo executadas ao mesmo tempo, ou processadas ao mesmo tempo. Eu consigo processar apenas uma de cada vez, e as outras ficam em espera. Quando eu vou lá em cima e clico no xizinho de uma tela qualquer, tá? Então, eu quero fechar aquela tela, ou arquivo sair, né, que a gente tem lá nos menus, fechar, aí eu vou dar o finalizado ou terminado. Aí esse processo para de ser executado. Então, ó, isso é uma diferença entre estar em espera, minimizado, ou estar terminado ou finalizado, que eu realmente efetivamente fechei um programa ou um processo.
tá? Então, esses são os estados de programa. Está explicado aqui para vocês, tá? Um por um. E é importante apenas frisar nesse slide aqui que o gerenciador ou escalador de alto nível de programas, ele funciona apenas no momento em que vocês abrem um programa qualquer. Durante a transição de todos os outros momentos que vocês estão executando em espera, maximiza, minimiza, copia, cola, vai para lá, vai para cá, vai para Explorer, volta para o Word, vai para o PowerPoint, volta para o Word, vai para o Excel. Esse zigue-zague que a gente fica fazendo sempre, fica tudo aberto, né, lá embaixo na tela nossa, na barra de ferramentas, mas na verdade você só vai usando um de cada vez. Quem fica trabalhando, permitindo que a gente faça esse troca-troca, é o gerenciador de processos, tá? E inclusive, na hora que você vai finalizar um programa, se vocês fecharem o programa, ele fechar normalmente, tranquilamente, também é o de processos. O escalador de programas só vai fechar um programa teu caso você tenha algum problema ao finalizar um programa, e aí vocês dão o famoso Ctrl Alt Del e manda finalizar tarefa. Quando vocês fazem isso, quem faz o serviço para vocês é o escalador de programas de alto nível. Então, a princípio, nos parece que o escalador de programas ele é o mais tranquilo no sentido de ele abre os programas, é para isso que ele serve. Só. Manipulação, execução, vai e vem, entra e sai dos programas, é só o gerenciador de processos que trabalha. Vai fechar o programa? Processos que trabalha. Deu pepino, não consigo fechar o programa. Começou uma folhetinha, ela virar. A telinha começou a ficar cinza, mas não sai, travou o computador. Você dá um Ctrl Alt Del para finalizar a tarefa. Opa, a hora que você faz isso, quem está trabalhando é o gerenciador de programas. Aquele que abriu vai ser obrigado a fechar, tá bom? Então, esses são os estados de programa e quem trabalha quando pensando nos escalonamentos aí de programas e de processos. Todo processo que nós abrimos gera uma tabela, um bloco de controle de processo, um BCP. Nada mais é do que uma tabela de registro para controlar quem está aberto, em que situação ele está. Está minimizado? Está em execução? Está somente para leitura? Como é que está esse programa teu? E quanto de memória ele está usando? Quanto de recurso de processo está usando? Qual é o escalonador que ele usou? Qual é o algoritmo, a gente vai falar sobre eles agora, qual é o algoritmo que está sendo usado pelo sistema, quanto esse sistema está precisando demandar para rodar esse programa, tá? E da famosa tabela BCP, ela é nada mais é que uma tabela de registro de cada um dos processos que todos nós geramos cada vez que nós pedimos para abrir um programa qualquer e usamos esse programa. Gera uma tabela de registro, tá? Uma BCP, Bloco de Controle de Processos, tá? Aqui eu estou explicando para vocês, então, cada uma daquelas fases que eu acabei de explicar agora há pouco, tá por escrito aí para vocês, tá? Mas, o que nós usuários queremos, na verdade, é ter uma máquina que faça processe a maior quantidade de programas possível, de uma forma mais rápida possível, sem parar, sem travar. É isso que o usuário quer, tá? Então aqui, coloquei para vocês, critério de escalonamento de processo. O que o cara quer? O que nós queremos? O que eu quero? Eu quero maximizar a produtividade, eu quero que o meu computador rode qualquer programa, de qualquer tipo, modelo, cor, etc. Não importa se é um programa pesado ou não, eu quero que o meu computador rode. É o jogo que saiu, última moda, não interessa. Eu quero que o meu computador rode qualquer coisa. Eu quero maximizar a produtividade. Mas eu quero que toda essa produtividade que eu quero que rode nesse computador seja no menor tempo possível. Eu quero clicar, e ele funcionar. Eu quero que quando eu clicar lá para imprimir, imprima. O retorno das atividades, das tarefas que eu peço para o sistema sejam toque de caixa, tá? Eu quero que o tempo que eu espero para cada clique que eu dou seja o mínimo possível, tá? E eu quero, então, com isso, que a minha CPU, que é o meu processador,
seja o mais eficiente possível. Então, percebam que esses critérios aqui de utilização, de escalonamento de processos, de programas que eu quero rodar no meu computador, eles são muito comuns para todos nós. Todo mundo quer rodar qualquer coisa no menor tempo possível, o tempo todo. Tá? Mas para que isso aconteça, o sistema precisa utilizar alguns algoritmos de escalonamento. E esses algoritmos que demandam aqueles cálculos que eu falei para vocês no sistema. E, na verdade, a resposta mais rápida, ou seja, aquele que der uma resposta de cálculo, dimensão de cálculo, de contabilidade de cálculo mais rápida, é que efetivamente acaba sendo executada pelo sistema. Tá bom? Então, a partir de agora, eu vou estar explicando para vocês cada um destes algoritmos. E ao final desse slide, eu ainda vou estar postando um outro vídeo criando alguns cálculos para vocês, algumas situações, problemas para vocês, além das que estão nesse slide, para que vocês possam ter outros exemplos dos escalonadores dos algoritmos de escalonadores de processo, tá? Então, eu vou usar os slides aqui agora rapidamente, os exemplos dos slides que são no meu livro, e depois eu vou postar para vocês um outro vídeo, repito, outros exemplos, tá? Aí vocês vão estar vendo pelos dois vídeos. O primeiro, que é o FIFO, o PCPA, primeiro a chegar, primeiro a ser atendido, nada mais é do que você ter um sistema onde, conforme o clique do usuário, é o tempo ou é a prioridade, não é nem a prioridade, é a execução. Então, por exemplo, aqui no livro, ele diz que o usuário clicou em 3 programas, ele pediu para acessar 3 programas, chamado programa A, B e C. E disse aqui que o programa A tem um clock de 15, o programa B tem um clock de 2, está aqui, tá, gente? O programa C tem um clock de 1, que está aqui atrás, tá? Olhem aí pelo slide de vocês, vai estar aparecendo. Vai estar aqui, então aqui, 0,15, aqui vai estar 17, porque 15 mais 2 dá 17, e 17 mais 1 vai dar 18. Então, aqui vai estar 17, e aqui no finalzinho está 18. Por favor, olhem aí pelo slide de vocês, pelo computador de vocês, tá? Que você já tem esse modelo aqui, esse slide já foi dado a vocês no início do semestre. Bom, então ficou de 0 a 15, de 15 a 17 e de 17 a 18. Nesta ordem, porque o primeiro que chegou é o primeiro que é atendido. Pensando nessa situação problema, imaginando que eu tivesse, então, acessado 3 programas, sendo um pesadão de 15 milissegundos, um mais levinho de 2 e um mais levinho ainda de 1, e o sistema utilizasse esse algoritmo para executar, para processar esses 3 programas, então a média de demora para abrir os 3 programas seria de... Ai, caramba, agora eu fui para frente. Desculpem. Eu deveria ter ido para o slide. Eu vou ter que olhar aqui para vocês. Lá era... Opa, perdão. 15 mais 18... Desculpa. 15 mais 17... Peraí que eu vou fazer o cálculo aqui, tá, pessoal? Seria 15 mais 17 mais 18, certo? Dividido por 3. A média, lá se vocês olharem o slide, deu 16,6666, uma dízima periódica. Ou seja, para abrir esses 3 programas, o sistema demoraria 16 milissegundos para abrir os 3 programas. Repare aqui nesse slide que se o sistema não utilizasse o algoritmo PCPA e usasse o MP, que é o próximo que a gente vai ver agora, que é o menor primeiro, então, ele iria olhar os programas e verificar qual que é o mais leve, aí é o C, 1. Qual que é o segundo mais leve, é o B. Então, 1 mais 2, 3. E o mais pesadão seria o A, 3 mais 15, 18. Ele somaria 1 mais 3 mais 18, daria 21, 22 dividido por 3, 7,3. Então, repara que se ele não utilizasse o PCPA e utilizasse o MP, o tempo para executar os 3 programas cairia em 7,3. Então, reparem que a diferença entre a utilização de um algoritmo e de um outro algoritmo no sistema faz com que o tempo de resposta para a execução daquelas tarefas solicitadas pelo usuário reduza, e reduza muito. De 16 para 7, gente, reduziu para menos da metade de tempo, tá? Então, aqui é só um exemplo para vocês entenderem que o sistema possui vários algoritmos, e esses algoritmos são
previamente calculados pelo sistema, e aquele que der a menor resposta em matéria de tempo, em rapidez, obviamente daí retorno para o usuário, é o que efetivamente acaba sendo executado. Vamos imaginar que o usuário tivesse que executar esses 3 programas com esses 3 clocks, e houvessem apenas esses 2 algoritmos do sistema, o PCPA e o MP, ele iria escolher, obviamente, o MP, porque demoraria menos da metade do tempo para executar as mesmas tarefas, tá? Aqui foi um comparativo. O próximo slide é o MP de novo, num outro exemplo. 4 programas A, B, C, D, com clock de 5, de 2, de 6 e de 4, tá? Então, se é o MP menor primeiro, ele olha aqui, quem que é o menor? Ah, é o 2, então executa o 2, desculpa, o B, que é 2. Quem que é o segundo menor? É o D de dado, é 4. Então, 2 mais 4 foi para 6. Qual que é o outro menor agora? O outro menor agora, na ordem, é o A. O A. 6 mais 5 deu 11. E agora, o maiorzinho que tinha era o C, que era 6. Então, 11 mais 6 vai dar 17. A gente tem o 17 aqui atrás, tá? Olhem pelo seu slide aí. Como é que o sistema tira a média? Soma 2 mais 6 mais 11 mais o 17. Divide pela quantidade de programas, que no caso aqui são 4 programas, e a média aqui deu 9, como também não estou enxergando aí, eu vou fazer aqui agora, ó. 2 mais 6 mais 11 mais 17, dá 36, 36 dividido por 4, deu 9 redondo, achei que tivesse uma vírgula aqui atrás, desculpa, tá, pessoal, porque eu realmente não consigo enxergar daí aqui atrás. Então, essa seria a média de tempo para retornar para o usuário a abertura desses 4 programas. Esse seria, então, o MP. Ok? Os 2 primeiros são os mais simples, o PCPA, o FIFO e o MP. O escalonamento por prioridade, pessoal, não utiliza cálculos efetivamente. Na verdade, aqui, normalmente, é o usuário que acaba preterindo, ou por assim dizer, tá até aqui embaixo, ó, pode ser definido pelos usuários, quais programas que eu quero que tenham prioridade no meu sistema e quais que eu não quero, tá? Normalmente isso dentro de uma sistemática de uma rede, de uma empresa e tudo mais, né? Não no computador pessoal. Não que você não possa fazê-lo, obviamente, tá? Mas enfim, é isso. Quando que eu vou fazer escalonamento por prioridade? Quer dizer, quando o sistema vai fazer prioridade, se eu não colocar a mão? Sempre naquilo que der menos trabalho. Então, o sistema que necessitar, o processo, a tarefa, que usar menos memória, que vier dispositivos físicos, então, menos memória, tá? Vamos lá primeiro, então. Eu vou rodar um CorelDRAW e eu vou rodar uma calculadora. Quem que vai necessitar de menos memória? Óbvio, calculadora. Então, o sistema vai funcionar, vai executar a calculadora primeiro e depois o CorelDRAW. Dispositivo periférico. Eu tenho alguma coisa no meu HD e eu tenho alguma coisa que está lá no HD externo ou no pendrive. Ele vai executar primeiro? Se você colocar os dois em simultâneo, ele vai sempre dar prioridade para o que está no seu HD, ok? Aquilo que está dentro do computador, que faz parte do equipamento. E tudo que for externo fica em segundo plano. Tempo de clock de CPU, que a gente está vendo agora pelos algoritmos, tá? Então, se usar o MP dá 7 segundos e usar o PCPA dá 16, ele vai executar o MP, porque ele já verificou que vai dar o retorno mais rápido, tá? Quem que que está há mais tempo sendo usado pelo sistema? Até a memória cache entra aqui. Ela usa o Word 10 horas, das 12 horas que ela fica no computador, o Excel usa meia hora. Então, o sistema vai dar prioridade para o Word. Então, o sistema faz uma varredura sobre a utilização do sistema e tenta identificar aquilo que dá menos dor de cabeça para ele no sentido de peso, de trabalho, de algoritmo, de cálculo, de contabilidade de uma forma geral, e vai sempre dar prioridade para os programas que são mais usados e que têm menos peso para o sistema, tá? Relembrando que essa prioridade pode ser alterada pelo usuário a qualquer momento, do formato que você quiser, tá? Retomando aqui agora, então, mais 2 algoritmos, que são os 2 mais usados, na verdade, porque a gente trabalha com um sistema com uma demanda muito maior, né, do que se usava antigamente, com programas muito mais pesados, pacote Office, computação gráfica, vídeo, áudio, etc. Eu mesmo aqui gravando esse PowerPoint para vocês, né? Aqui vai ficar bem pesadinho isso aqui. Mas enfim, algoritmo MTR e o rodízio, que é o próximo, tá? Então agora muita atenção a partir de agora, e esses dois, em particular, principalmente, eu vou estar fazendo para vocês um outro vídeo para explicar melhor, tá?
Bom, aqui é o seguinte, vocês têm o MTR, que é menor tempo restante. Nós temos aqui uma situação onde nós temos 4 programas A, B, C, D, que o peso aqui foi 6, 3, 2. Caramba, e o D aí eu não sei qual que é o tamanho. Espera aí que eu vou tentar abrir aqui no meu OneDrive um outro. Ver se eu acho aqui. Meu Deus do céu. Aguenta aí, pessoal, que eu tenho que achar esse slide. Achei, peraí. Cheguei. Vamos nessa aqui. A próxima. Aqui. Aqui. Então, o D é 4. Aqui embaixo está o 4. Tá? Enxerguei aqui pelo meu tablet já, pelo meu iPad. Bom, tudo bem. Então, é 6, 3, 1 e 4. Como é que vai funcionar esse algoritmo, tá, pessoal? Tá aqui. Ele vai fazer perder 1 milissegundo para ler todos os programas na ordem que eles entraram. É ABCD, ele vai ler o ABCD. E vai perder 1 milissegundo. Então, o programa A, ele é de 6, certo? Eu não vou conseguir mais voltar aqui, tá? Então, lembrando ao slide anterior, ele é de 6, mas perdeu 1 aqui para leitura. O programa B de barriga era 3, perdeu 1 aqui para leitura. Então, de 1 foi para 2. O programa C, que é de 1, deu 1 aqui para leitura. Mas olha só que interessante, nesse exemplo do livro. O programa C, o clock de execução dele era 1. E aqui, de 2 para 3, ele andou 1. Quer dizer que, como o programa C precisava só de 1 para executar efetivamente, ao ler o programa C, ele já foi executado. Então, aqui esse programa abriu na tela para a gente, tá? E aí, repara que o programa D de dado era 4 e o programa B é 3. Então, entre o programa D e o programa B de barriga, D de dado e B de barriga, o B é menor. Então, ele já verificou isso e ele não foi para o D, ele voltou para o B. E repara que ele andou de 3 para 5. 3 para 5 ele andou 2, tá? Como ele andou 2, por que ele andou 2, professora? Se ele era 3, o clock dele era 3, porque ele já tinha gastado 1 aqui, ó. 1 mais 2, somou aqui os 3. E ok, esse programa aqui foi aberto. Aí, entre o programa D e A, foram os dois que sobraram, o programa D é o menor, ele é de clock de 4. E repara que o D nunca foi aberto. Quer dizer que o D falta rodar 4. Então, 5 mais 4, chegamos aqui no 9. E esse programa D abriu na tela, tá? Foi executado. E ficou faltando agora o programa A. O programa A era de um clock de 6, mas já tinha rodado 1 aqui, falta rodar 5. Então, 9, tá aqui, ó, mais 5 deu 14. Ok? Talvez um pouco confuso, eu não vou reexplicar. Como eu disse, eu vou fazer um outro vídeo depois com outro exemplo, tá bom? Aí, o que ele faz o sistema? Ele pega os valores que estão aqui embaixo, onde foi dado o OK. Então, eu dei um OK no programa A no 14. Então, eu coloco aqui o número 14, tá? Eu peço até que vocês, olhando o slide anterior, vocês vão ver lá, ó, programa ABCD e tempo de retorno. 14. Por quê? Porque eu dei um OK, o programa abriu aqui no 14, tá? Do slide anterior, tá, pessoal? O programa D de dado, o OK foi dado na onde? Tá? Então, nós demos aqui, por exemplo, o OK no programa D, aqui no 9, né? Aqui tem o número 9. 9. Então, eu pergunto para vocês, o programa... Agora, a questão aqui é explicar isso agora. Ó, o programa A, lá naquela tabela anterior que eu dei para vocês, se vocês olharem no slide anterior, que eu não consigo voltar, tá, pessoal? Ele está lá, programa A 0, programa B 1, programa C 2 e programa D 3. Está lá, tempo de chegada 0, 1, 2, 3. Olhem lá, por favor. Programa ABCD e ciclo do CPU 6, 3, 1 e 4. Olhem o slide anterior, está escrito isso lá. 0, 1, 2, 3. Então vamos lá. Programa A, quando ele deu OK? Quando ele abriu na tela? Aqui, no 14. Qual é o tempo de chegada dele? É o 0. 14 menos 0 dá 14. Então, eu joguei o 14 aqui.
O programa B de barriga, na ordem agora. O ciclo dele lá, o tempo de chegada é 1. Quando que eu dei ok aqui no programa B? Quando que foi a última vez que ele apareceu aqui? Ó? Foi aqui no 5. 5 menos aquele 1 que está naquela tabela lá, deu 4 aqui. Ó. Programa C, quando que eu dei um ok nele? Qual foi a última vez que ele apareceu nessa linha do tempo aqui? Foi aqui, ó, no 3. Lá no slide anterior, a ordem de chegada do programa C, número é 2. 3 menos 2 deu 1. Tá aqui. Tá? E por último, o programa D de dado, repara que a última aparição dele foi aqui no 9, e lá no tempo de chegada dele era número 3. Em cima dele lá do programa D tá 3. 9 menos 3 deu 6. Pessoal, aqui é que dá confusão. Da onde saiu o número 14, o número 4, o número 1 e o número 6. Esses números saíram da subtração de cada última aparição de cada um deles aqui, menos o tempo de chegada deles está na tabela anterior. 0, 1, 2 e 3. Repito, programa A é 0, então 14 menos 0 dá 14. Programa B é 1, 5 menos 1 deu 4. Programa C é 2, 3 menos 2 deu 1. Programa D é 3, 9 menos 3 dá 6. Aí o sistema soma esses valores e divide pela quantidade de programas. São 4 programas, ABCD, dividido por 4. 14 mais 4 mais 1 mais 6 deu um valor que, dividido por 4, 6,25. Eu acho que, apesar de eu ter explicado pausadamente, ainda ficou confusão. Repito, vou fazer um outro exemplo com vocês daqui a pouco no outro vídeo. Aguardem. Vou passar mais um. Rodízio. O rodízio, o princípio dele não é o menor ou maior. O rodízio é dar o mesmo grau de prioridade para todo mundo, o mesmo clock de tempo para todo mundo. Tá? Então aqui também, ó, aqui, ó, tempo de chegada 0, 1, 2, 3, programa ABCD. De novo aqui eu vou ter que passar para o slide daqui a pouco para o próximo, não vou poder voltar nesse, vocês vão voltar conforme eu explicar. Esse 0, 1, 2, 3, imprescindível para fazer os cálculos daqui a pouco. Tá? O ABCD, que é o número do programa, e aqui o peso deles, que é de 8, 4, 9 e 5, tá aqui atrás, tá? Eu olhando aqui, uma outra visão minha aqui, tá? Então, por favor, vocês vão ter que voltar para esse slide daqui a pouco, quando eu pedir aí, voltem, na hora que eu estiver no próximo slide. Repito, o que o rodízio faz? Ele vai dar um clock fixo para todos os programas, independente do seu tamanho. Nesse exemplo aqui, o clock que foi dado foi de 4 milissegundos, ó. Então, não interessa se o programa é de 8, de 10, 50. No caso aqui, os programas são o A8, o B4, o C9 e o D5. Ok? O clock do rodízio do sistema que foi dado é de 4. Ok. Como é que o sistema faz? Ele vai na ordem, A, B, C, D, são 4 programas, dando 4 para cada um. Se os 4 forem suficientes, o sistema executa o programa. Se não for, ele volta para o final da fila para ser atendido novamente quando chegar no último. Então, ABCD, volta, ABCD, volta, ABCD, ele fica fazendo esse looping, atendendo nesta fila, nesta ordem. Se um deles já tivesse sido executado, na próxima rodada, ele pula aquele que já foi executado. Então, vamos lá. Programa A é 8, mas ele só vai rodar 4. Programa B é 4, ele vai rodar 4. Olha que beleza, esse programa B abriu aqui, ó, vum, executou na tela, porque o que o rodízio deu para ele já era suficiente. Programa C é 9, mas vai rodar só 4. Então, ó, 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Repara que o C era 9, então, se só podia rodar 4, faltou 5 para o programa C rodar ainda. Programa D era 5, mas só pode rodar 4. Então, o programa D rodou 4, 12 mais 4 é 16, mas faltou 1. Então, repara que do A, B, C e D, o único programa que já foi executado na tela, já abriu na tela, foi o programa B. Repara que ele nem aparece mais aqui, ó. Aí, então, ele volta para o começo da fila. O A era 8, já tinha rodado 4, falta 4. 16 mais 4, 20. Esse programa A também, ok, executou. Tá? Porque deu os 8, o total que ele precisava. O programa B já tinha sido executado, não aparece mais. Programa C, ele é 9, já rodou 4, mais 4. Mas ainda vai faltar 1, porque 4 e 4 deu 8. Então, o programa C ainda não conseguiu executar, está em stand-by, está em espera. Programa D era 5, tinha rodado 4 aqui, 4
mais 1, ó, 24 para 25 é 1, rodou os 5 que ele precisava, executou. E aí o sistema volta para o C, que faltava rodar 1 também, que era 9, ficou 4, 4, 8, e mais 1 aqui, 9. Pronto. Todos eles foram executados, todos eles abrindo a tela. Mas qual foi o tempo, qual foi o clock disso? Qual é o cálculo que o sistema faz? Então vamos lá. Olha aqui e vê, na ordem, A, B, C, D. O A, qual é a última aparição do A? Aqui, ó. Qual é o número que está aqui à direita na régua? 20. Lá na ordem de chegada, na tabela do slide anterior, que eu falei para vocês olharem, o A é 0. Então, 20 mais 0 dá 20. Põe o 20 aqui. Programa B de barriga. Tá na onde? A última vez que ele apareceu. Tá aqui, ó, 8. Qual é a ordem de chegada dele lá na tabela do slide anterior, pessoal? Desculpa, 1. 8 menos 1 deu 7. Programa C, última aparição dele aqui, ó, 26. Qual é a ordem de chegada dele? 2. Opa, desculpa. Ai, caramba. 26 menos 2 vai dar o valor de 24. E o D aí, tá? Desculpem, eu cliquei sem querer, mas agora vai ficar por assim mesmo. O D aí era 25, a última aparição dele, 25 menos 3, que vai dar aí os 22. E aí vocês vão ver o cálculo aí feito, 20 mais 7 mais 24 mais 22 dividido por 4, que deu 18,25 no slide anterior, tá? Olhem lá, por favor, tá bom? Então, repito, pode ser que tenha ficado ainda com dúvida, vou fazer um outro vídeo com outro exemplo desse aí de novo. Aguardem o próximo vídeo já ainda nessa aula, obviamente, tá bom? Então, importante salientar então que o rodízio, ele dá esse quanto de tempo para todos os programas para que não haja nenhuma interrupção no sistema, tá? Ele é um dos algoritmos mais utilizados, inclusive para sistemas de rede, tá? Mas, obviamente, que quanto maiorem forem os clocks dos programas e o sistema optar pelo rodízio, mais tempo vai gerar esse looping, né? essa volta para a fila, para o final da fila. E isso pode gerar uma sobrecarga. Então, é muito comum para sistemas que são muito pesados, que rodam programas muito pesados, que o rodízio seja manipulado pelo usuário, aumentando aí para clocks mais extensos, tá? Mas isso é algo para uma outra situação, a gente vai estar falando aqui agora. E com certeza o algoritmo PCPA é o mais simples de todos e é aquele que, se o sistema der de travar, é o que entra em ação, porque quase que não exige nada do sistema para ser rodado, ok? O nosso sistema não trabalha com todos esses algoritmos, existem outros, tá? Eu passei para vocês os principais, e aquele que der o resultado menor em matéria de cálculo, de tempo de resposta, é o que efetivamente o sistema acaba colocando em execução propriamente no sistema, tá bom? Aqui tem algumas conclusões do que o sistema acaba fazendo, tá? Ou seja, tentando rodar essas filas o mais rápido possível para evitar sobrecarga no sistema, ok? O PCPA é o algoritmo que nunca é usado pelo sistema, a não ser em casos de trava, porque ele normalmente, a maioria das vezes, eu diria quase 99% das vezes, vai dar um resultado péssimo de cálculo, ou seja, ele é muito lento para resposta de processo, então por isso que o sistema acaba utilizando o MTR, o MP ou o rodízio, tá? Repito, existem outros, mas a grande maioria das vezes acabam utilizando esses pelos cálculos normalmente serem os mais rápidos, tá? E nessa situação entre usuário no sistema interativo, onde a gente manipula muitos programas e quer que eles executem naquela questão lá de o máximo possível de programas, o menor tempo de resposta de execução possível, nós temos então essas filas de programas todos num sistema de entrada e saída, que o usuário está clicando e acessando o tempo todo e querendo que saia na tela respostas ou impressões ou data show ou vídeos e tudo mais. E nessa sistemática toda a gente acaba ficando com uma série de programas nas filas, né, do sistema, e os gerenciadores, os escaladores de programas e processos dando conta de processar tudo isso através dos algoritmos que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Quando o nosso sistema gera um looping, onde ele não consegue terminar o processo de um ou mais tarefas, ou seja, quando vocês têm que dar um Ctrl Alt Del e mandar finalizar o sistema todo, ou até apertar o botão Power do seu computador, porque ele trava, porque ele não consegue executar os programas, está muito pesado o sistema,
é quando existe ou quando acontece a famosa postergação indefinida, ou seja, a não finalização dos programas por ficarem indo e voltando essa fila, desse rodízio que eu falei para vocês, tá? Acaba envelhecendo os programas, as tarefas no sistema e o sistema acaba não dando conta de processá-los e travando-os. Isso aconteceu comigo e com vocês, tenho certeza, tá? E isso acontece, repito, porque os algoritmos não conseguiram dar conta de executar em tempo hábil as tarefas, os programas que vocês solicitaram, até porque vocês normalmente podem estar ou devem estar com um sistema que não tenha memória suficiente para, ou HD para, ou um processador para. Nós estamos falando de sistema operacional, nós estamos falando de software, mas temos que lembrar que esse software trabalha dentro de um hardware. Primeira aula nossa, casamento indissolúvel. Precisamos ter os dois funcionando muito bem, obrigado. Só para fechar aqui então a questão da memória cache. Eu falei com vocês lá no começo da aula hoje, vou finalizar aqui. Nada mais é que uma memória de acesso rápido. Essa memória ela está no computador para verificar as tarefas que são executadas com maior frequência por aquele usuário naquele sistema, naquele computador. E todas essas tarefas que são executadas com maior frequência acabam tendo prioridade nesse sistema. Então é por isso que muitas vezes você tem um computador idêntico ao do seu colega, mas você usa o Word todo dia e não usa nunca. E aí você vai abrir o Word, ele é 1, 2, 3 e já, e os dois abrem o Word. O seu abre em 2 segundos e o dele demora 5, 6 segundos. Você fala, ué, por que no meu computador demorando mais do que no seu? Seu computador é idêntico, o software é o mesmo, pegamos da FATEC, é o mesmo, enfim. Porque a memória cache do seu computador identificou que você usa o Word. E a memória cache do computador dele não identificou. Então, aqueles programas que são mais utilizados por um sistema qualquer, seja qual programa for, acabam tendo prioridades porque a memória cache está para isso, tá? Para executar ou processar mais rapidamente os programas mais utilizados por aquele usuário naquele sistema, ok? Aqui eu copiei do meu livro para vocês uma página com os algoritmos, com os principais algoritmos, colocando as vantagens e desvantagens dele, é só um fechamento, ok? E aqui as questões que vocês não vão fazer a princípio agora, porque eu vou passar para vocês outras questões para estarem sendo feitas, ok? Então, ignorem essas questões. As questões que vocês vão fazer são outras, são apenas de cálculo que eu ainda vou passar para vocês. Lembrando que serão sempre feitas em grupos, normalmente como fazíamos em sala de aula. Vocês vão se organizar aí através dos seus WhatsApps, através do Teams mesmo, vocês podem estar criando com vocês aí, entre vocês, grupos, trocando ideias e fazendo os exercícios para entrega, tá bom? Então, outras informações sobre essas entregas eu vou estar dando para vocês de forma escrita durante as aulas. Um abraço e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.